No nome do Senhor, eu sou o pastor Geraldo Magela e este é um momento em que eu tiro para conversar com você, para compartilhar aqui alguma coisa da palavra de Deus, alguma informação que eu considero importante, para que a gente possa compartilhar o que é bom da Bíblia Sagrada. Dessa vez, eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu aprendi com a vitória de Davi sobre o gigante Golias. Davi teve aquele empate com Golias, todos vocês conhecem, está lá em 1 Samuel, aquela luta maravilhosa, né, que um gigante Golias insultava o povo de Deus. Davi, um imberbe, um menino, se aproxima, vê aquelas ofensas, ele toma a frente e ele vence Golias com uma pedrada na sua cabeça, né, na testa, né? E o importante desse texto é que ele tem lições importantíssimas. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi com Davi vencendo o gigante Golias. A primeira coisa que eu aprendi com Davi vencendo o gigante Golias é que não é para o gigante não é para ser temido, bajulado, nem perdoado. O gigante é para ser derrotado. Então, se você tem um grande problema, uma grande adversidade, tem um gigante na sua vida, você não tem que ter medo, nem bajular ele, nem perdoar ele. O que você tem é que vencê-lo. O gigante não vai deixar de ser gigante, nem querer a sua morte, a sua destruição, porque você perdoou ele, ou porque você bajulou ele, ou porque você teve medo dele. Você tem que partir para frente para vencê-lo em nome de Jesus. Segunda coisa que eu aprendi com Davi é que precisamos avaliar as críticas que são desferidas contra nós. Há críticas justas e há críticas injustas. As injustas vêm de gente invejosa ou então fracassado. Tá certo? Então, eu aprendi com Davi que as críticas que os irmãos de Davi fizeram a ele, para que ele não pudesse lutar, para que ele não fosse lutar contra o gigante Golias, eram críticas desarrazoadas, não tinha aderência na realidade e apenas mostravam que eles eram invejosos. Tá certo? Existem críticas bonitas, justas, de gente que gosta de você, que quer o seu bem. Essa crítica é uma benção. Agora, a crítica maliciosa, destrutiva, que quer acabar com a sua autoestima, quer acabar com você, você tem que dizer não. Você não pode aceitar essa crítica destrutiva. Você tem que ir à frente, vencê-la e deixar para lá. Não fique ouvindo críticas que você tem certeza. Essa crítica veio por inveja. É inveja apenas. Então, você não pode se preocupar com críticas que vêm por causa de inveja. A terceira coisa que eu aprendi com Davi vencendo Golias é que eu aprendi com Davi que a batalha só termina quando acaba bem. Golias caído não é a mesma coisa que Golias com a cabeça decepada. Veja que Davi, ele derrubou Golias com a pedrada, depois pegou a própria espada de Golias e degolou ele. Então veja, a batalha só termina quando acaba. Nada de contar a vitória antes. Se Davi tivesse contado vitória antes, tivesse celebrado antes, talvez nesse tempo de o Golias se recuperar da queda e vencer Davi. Então, só celebre depois que a vitória tiver cabal. E tem que terminar bem. A quarta coisa que eu aprendi com Davi é que venceremos gigantes, mas antes temos de treinar, vencendo leões e ursos. Davi não começou a sua carreira vitoriosa vencendo Golias. Antes, pelo contrário, ele venceu urso e venceu leões antes. Antes. Então, ele teve treinamento, né? Ele foi vencendo adversários aos poucos. Depois venceu um grande adversário. Você começa vencendo pequenos problemas. Depois você está vencendo e superando grandes adversidades. É claro que com a ajuda de Deus. Outra coisa que eu aprendi com Davi é que há poder em nossas palavras. A fala do inimigo deve ser repreendida à altura. O Golias disse: eu vou pegar você e vou dar sua carne, Davi, às bestas feras do campo. Davi disse, pelo contrário,
em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou contra você, e será você e que vai servir de alimento para as bestas feiras. Está repreendida essa sua palavra. A gente nunca pode receber uma palavra de maldição e introspectar e aceitar ela. Você sempre tem que dizer, está repreendido, em nome de Jesus. Se vier uma palavra de morte, de maldição, de maldade, sobretudo de quem é invejoso, quem detesta você, uma palavra de maldição de quem odeia você, não tem que ter autoridade sobre a sua vida. Não pode ter. Você tem que repreendê-la em nome de Jesus. Eu aprendi com Davi também que o nosso maior erro é olhar para o gigantismo de Golias, que olhar para a fé e a grandeza do nosso próprio Deus. Né? Eu aprendi com Davi o seguinte, não é para a gente estar olhando para os problemas da vida, como são gigantes e como são poderosos. A gente tem que olhar para o nosso Deus, um Deus tremendo, um Deus grande em magnificência e em poder, um Deus todo-poderoso. Davi não olhou apenas para Golias. Ele viu Golias, mas ele viu além. Ele viu o Deus que poderia vencer Golias. Golias confiava no seu Deus, confiava no seu ídolo. O Davi confiava no Deus Todo-Poderoso. Essa é uma grande diferença. Eu aprendi também com Davi que não precisamos usar as armas de ninguém para vencer. Basta usar os talentos que Deus já nos deu. Você não precisa imitar ninguém. A gente não precisa ser igual a ninguém. Eu não quero ser igual a ninguém. Eu não quero ser igual a ninguém. Eu quero ser eu mesmo, como Deus me fez. Com falhas, com defeitos, com as minhas maneiras. Deus me criou com talento. Criou você com talento. Você não é um ninguém. Você é um alguém. Deus já te deu um talento. Davi usou as pedras. Ele era muito bom de funda, de baleadeira. Ele era muito bom. E ele usou a baleadeira para ferir o gigante Golias. Foi com o que havia de melhor para ele. Ele não pegou a espada, ele não pegou a armadura de Saul. Ele foi com o que ele tinha e não com o que os outros apresentaram para ele. Eu aprendi também com Davi que a gente só vence gigantes quando a gente obediente está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo. Desobediente não vence gigante. Desobediente, gente falsa, maligna, gente que está longe dos propósitos de Deus, não vence gigante. Davi estava no lugar certo, porque o seu pai mandou ele levar mantimento para os seus irmãos, estava no lugar certo, fazendo o que era certo, glorificando a Deus e crendo que Deus poderia derrotar o Golias. Então, Davi venceu Golias. Estava no lugar certo, fazendo o que era certo, falando o que era certo, andando como um homem de Deus. Por isso que aquele menino venceu aquele gigante. Eu aprendi também com Davi que todo gigante tem um ponto fraco. Ninguém é todo poderoso. Até Golias tinha um ponto fraco. Qual era? A sua testa. Ele estava totalmente protegido, mas ele tinha um ponto vulnerável. Todos nós somos assim também. A gente também tem pontos vulneráveis. O seu problema, o seu gigante, aquele que detesta você, aquela pessoa que quer o seu mal, também tem um ponto vulnerável. Todos nós temos pontos vulneráveis. Até o Golias. Então, tudo no mundo tem uma saída. Sempre tem um Deus eterno que pode mostrar a você, olha, é por aqui que você vai vencer. É por ali que você vai conseguir ter a vitória sobre Golias. Não é? Então, não existe inimigo que não tenha um ponto fraco. O diabo é o nosso maior inimigo, mas ele tem um ponto fraco. Vários, aliás. Ele não consegue ouvir o nome de Jesus, ele tem medo do sangue de Jesus, ele tem medo do poder do nosso Deus. Eu aprendi com Davi que a vitória é para quem se conhece e para quem conhece bem o seu adversário. Isso eu aprendi com Davi. Davi se conhecia, sabia que era bom de funda, de baleadeira, e sabia atirar uma pedra muito bem. Ele conhecia Golias. Ele viu que Golias era lento, ele viu que Golias era falastrão, conversava muito, mas era muito lento. Ele foi mais rápido, ele foi lá e derrotou o gigante Golias. Para concluir, eu quero dizer a você, jamais esqueça, os gigantes, eles sempre voltam. Lá no futuro, a gente vê que os filhos de Golias, os parentes de Golias voltaram para lutar contra Davi. Mas Davi venceu
na verdade, foi protegido por um amigo dele, né, que protegeu ele. Né? Então, eu quero dizer a você que a gente precisa de um Abissai, a gente precisa de alguém que seja nosso amigo, acostumado a vencer gigante também. Esteja preparado. Você venceu o gigante hoje, eles vão voltar outro dia, outra hora. E você vai vencer, porque você vai andar com quem presta, você vai ser gente boa de Deus na terra. Eu quero dizer a você que eu quero orar pela sua vida. Sou o pastor Geraldo Magela, quer dizer que eu sou o pastor da Igreja Maranata Ministério Surubim, igreja que eu congrego, que eu amo de coração, sou leal a essa igreja, e dizer que pode contar comigo. Se você quiser oração, eu posso orar por você. Se você quiser ouvir uma palavra de Deus, você pode visitar a gente na Igreja Maranata, Ministério Surubim, por trás do pátio da usina, né? Ali no coração da cidade de Surubim. Procure a gente, eu quero abençoar você e saiba, você pode vencer. Por pior que seja a adversidade, há um Deus que pode abençoar você poderosamente. Que Deus te dê um dia abençoado, uma noite boa, uma tarde maravilhosa, que Deus possa ter falado ao seu coração. Basicamente é o seguinte, Davi venceu Golias. Você também pode se consagrar vencedor, pode se sagrar vencedor, se você crê no Deus eterno, se você buscar Ele de todo o seu coração. Que Deus abençoe você rica e poderosamente.